Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E o nosso assunto de hoje é a lei mudou. E agora? Gente, eu conto uma coisa para vocês. Não se preocupa não, calma. Porque a lei que mudou e que está sendo aí objeto de informação dentro da internet é uma lei que não se aplica diretamente a você. Como assim? Não se aplica diretamente a mim? Eu vou explicar para vocês. Porque a lei mudou. Mas para quem servem essas regras? Será que é para você? E eu vou explicar que existem vários tipos de regras. Tem a Constituição Federal, tem as leis, tem os decretos e tem a instrução normativa. O que mudou foi uma instrução normativa. E olha onde ela está aqui dentro da pirâmide das leis. E eu vou explicar e você vai entender. Este é o nosso assunto de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido para fazer parte da nossa comunidade. A comunidade de quem está louco para aposentar. É só se inscrever aqui em cima e pronto. Agora, é só deixar o seu joinha e ativar as notificações no sininho para não perder nenhuma dica. Vamos então falar sobre o nosso assunto de hoje? Então vamos. Pois é, meu amigo, minha amiga, a lei mudou. Mas calma, ela não vai trazer prejuízo para você, porque existem vários tipos de leis. Eu vou mostrar para você já essa pirâmide aqui, para você entender que as regras que estavam valendo antes da mudança são as mesmas regras que estão valendo depois da mudança. Você deve pensar, mas como que isso pode acontecer? Acontece, sempre aconteceu. E eu vou explicar para vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no seguinte, olha, a instrução normativa é uma norma, não deixa de ser uma norma, mas não é uma lei, é uma regra estabelecida para o servidor público. Como é que funciona? Olha, dentro da Previdência Social tem lá o órgão, o organismo que é o INSS, né? Então tá lá a Previdência, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, SS Seguro Social. E dentro da Previdência Social existe um monte de servidor, né? Servidores, eles trabalham, atendem o público, são servidores públicos e estes servidores públicos, como qualquer servidor público, ele está vinculado às regras que regem ali a instituição que ele trabalha, o órgão que ele trabalha. E ele não pode se desviar das informações que são dadas. Imagina, por exemplo, que você tivesse ali uma pessoa muito amiga sua que trabalhasse na Previdência e queria te dar uma aposentadoria. Ela poderia ir lá analisar o seu processo de qualquer jeito e te dar uma aposentadoria? Poderia. Mas como existem regras para essas pessoas seguirem, e são regras só para elas, são regras de conduta, de como ela deve se comportar, ela tem que seguir aquele protocolo que está estabelecido, ela não pode simplesmente ir lá e simplesmente porque gosta de você ou porque é sua amiga, é seu parente, vai lá e trata o seu caso diferente. Isso não pode acontecer porque esta pessoa, se fizer isso, ela pode ser repreendida e pode ser até demitida, né, por não ter seguido as regras estabelecidas pela Previdência Social. Mas que regras são essas, Hilário? Olha, são regras como uma instrução normativa, uma ordem de serviço, que a instituição faz para os servidores utilizarem, acompanharem e saber qual é o limite que ele tem na interpretação das regras. Bom, já está dando para entender que esta é uma lei interna, é uma regra interna, uma norma interna, uma instrução normativa para os servidores públicos seguirem. E é com base nelas que eles vão decidir um processo de aposentadoria, uma pensão por morte, um auxílio-doença. Por isso ela é mais detalhada, né? A Constituição Federal ela é mais seca, mais curta. Aí depois tem as leis que estabelecem quais são as regras. Vem os decretos que vão dizer ali uma explicação do que é a lei. E lá embaixo está a instrução normativa mais detalhada para seguir. Para que serve essa instrução normativa? É claro que ela vai servir para o servidor público ser orientado de como deve tratar a sua aposentadoria. Mas jamais, nunca, nem por reza braba, uma instrução normativa pode mudar o que está escrito num decreto
não pode mudar o que está na lei, muito menos aquilo que está na Constituição Federal. Como a Constituição Federal não mudou, como a lei não mudou e como o decreto não mudou antes dessa instrução normativa, então quer dizer que a instrução normativa só está refletindo aquilo que está na Constituição, na lei e no decreto. Bom, deu para entender então que a lei mudou? Mudou, mas na verdade não mudou quase nada, porque ela simplesmente está explicando aquilo que já estava escrito. E para quem servem essas regras? Para o servidor público. Agora, é bom que a pessoa que vai pedir uma aposentadoria conheça essas regras, principalmente para saber o que eles vão negar. Porque se na instrução normativa tem regras que são diferentes daquilo que a Justiça está dizendo, aliás, você que não acompanha o nosso canal, está acompanhando agora, nós temos aqui no nosso canal um quadro chamado Ganhei na Justiça. Esse Ganhei na Justiça a gente repercute decisões judiciais que já foram julgados, claro, decisões judiciais, que deram certo. Então a gente repercute aqui no nosso canal um quadro Ganhei na Justiça, onde nós colocamos tudo aquilo que foi decidido pela Justiça e que você pode também aplicar no seu caso, né? Então, se inscreva aqui no nosso canal justamente para poder saber sobre essas situações. Aliás, utilize os comentários aqui do nosso cálculo, os comentários aqui do nosso vídeo, porque eu ia falar do cálculo da aposentadoria, eu vou contar já para vocês, depois aqui eu vou falar para vocês aqui sobre os comentários. Utilize os comentários aqui do nosso vídeo para você mandar aqui a sua dúvida, se você quer saber se tem já alguma decisão semelhante a um caso seu, se você quer saber se tem alguma lei, o que se aplica nessa situação, porque sabe por que é importante? Porque nossa comunidade é a comunidade de quem está louco para aposentar, viu? Então você faz a sua pergunta, manda aqui nos nossos comentários, aqui na descrição do nosso vídeo tem o nosso e-mail, tem também o nosso WhatsApp, tem também o nosso site, onde tem bastante informações para você. Então você manda aqui as suas sugestões de vídeo, né, as suas perguntas. É bom porque a gente repercute aqui, todo mundo assiste, fica todo mundo sabendo o que está acontecendo, tá? Bom, eu estou falando aqui do nosso quadro Ganhei na Justiça, porque a gente coloca tudo que está ganho na Justiça, porque a Justiça sempre está um passo à frente da lei. Quando você discute uma situação, e essa situação é acolhida por uma decisão judicial, você pode usar esse precedente, essa jurisprudência, para aplicar em situações que ainda não estão na lei. E as leis vão se adaptando a essas questões que foram decididas pelo judiciário. Então aqui a gente anda um pouquinho na frente, no nosso quadro Ganhei na Justiça, de situações em que já foi dado certo algum caso, né? Para que ficar falando sobre duvidoso se a gente pode falar do que está certo, né? Bom, o que eu ia falar do cálculo para vocês, antes de a gente entrar aqui nessa pirâmide, né, que a gente aprende nas universidades de Direito, eu quero apresentar para você a nossa calculadora de aposentadoria, que está no nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br, onde você pode fazer a sua simulação de cálculo, saber quando vai se aposentar e principalmente exercer os seus direitos sociais. Eu vou te apresentar a calculadora. Assiste rapidinho, assiste esse vídeo, a gente já retoma aqui para a gente falar sobre a pirâmide das regras e das leis que tem como base, ápice, a Constituição Federal. Assista o vídeo da calculadora que eu tenho certeza que você vai gostar. Para utilizar a calculadora de aposentadoria é muito fácil. Ela foi feita para você fazer a simulação da melhor época para aposentar. Ela é gratuita e fácil de operar. É só acessar o nosso site www.bocadvogados.com.br e incluir os contratos de trabalho e as contribuições que foram feitas e pronto! O resultado vai te revelar situações que não são mostradas no site do INSS, como o direito adquirido, regras de transição e com possibilidade de utilizar o tempo de serviço especial e convertê-lo em comum. Tenho certeza que você vai gostar. Te falei que você ia gostar dessa calculadora, você vai usar, né? Bom, espera terminar o vídeo. Terminando o vídeo, você assiste o nosso vídeo da calculadora, que tem aqui no nosso canal também, que a gente explica, dá mais informações sobre ela, mas eu tenho certeza que você vai ficar sabendo como exercer seus direitos e, se tiver dúvida, vai poder constituir um advogado de sua confiança especialista em Previdência Social. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala em leis, tem uma coisa que vale mais que tudo, que é a Constituição Federal. Só que a Constituição Federal ela é curtinha, pequenininha, é um livro pequeno, né? Então ali existem o quê? Os princípios, os valores, as regras gerais,
tudo que deve ser aplicado. Tem um capítulo específico para a Previdência Social, tem um capítulo específico para a assistência social, tem um capítulo específico para a saúde, da ordem tributária, enfim. Aí tem os capítulos que vão dizendo. E a partir desses capítulos é que são feitas as leis. As leis servem para regulamentar a Constituição Federal, trazer para o dia a dia, trazer para a nossa vida aqui aquilo que está previsto na Constituição Federal de forma genérica. Então aqui é mais concreto. Só que essas leis, quando são publicadas, elas às vezes precisam de algum esclarecimento, como deve ser aplicado, para quem ela é dirigida, como o direito deve ser exercido, no caso de aposentadoria, como é calculado o valor da aposentadoria, da pensão, do auxílio-acidente, do auxílio-reclusão, quais são as regras. Tudo isso não está numa lei, isso vem escrito num decreto. O decreto regulamenta a lei. É mais ou menos assim, olha, a Constituição Federal dita as regras gerais, as leis estabelecem quais são os direitos, os decretos esclarecem as situações, e a instrução normativa que está aqui embaixo vai dizer o seguinte, olha, servidor público, você tem que seguir as regras que estão nessa instrução normativa e elas foram baseadas nessas outras regras. Então significa o quê? Que a instrução normativa não pode ser contrária ao que está no decreto, nem esclarecer além do que está previsto no decreto. O decreto não pode regulamentar nada que seja contrário à lei, porque senão ele é ilegal. A instrução normativa também é ilegal. E as leis também não podem contrariar a Constituição Federal, senão ela seria inconstitucional. Está entendendo? Olha, tudo que é constitucional tem que ser garantido. O que não está na Constituição ou é contra a Constituição é inconstitucional. Tudo que está na lei tem que ser protegido e aquilo que contraria a lei é ilegal. Então, na verdade, a regra que mudou foi uma instrução normativa que ela está lá na base da pirâmide, não lá no ápice dela. Por isso que eu digo que, repetindo o que eu falei no começo do vídeo, que as regras que mudaram não mudaram o decreto, não mudou a lei e nem a Constituição Federal. Aliás, não pode mudar. Não pode nem dispor diferente do que está escrito. Não pode machucar o que está escrito no decreto, nem na lei, nem na Constituição Federal. Bom, agora que você já sabe que a instrução normativa não mudou o seu direito, apenas esclareceu como você deve exercer esses direitos e como o servidor público vai tratar o seu processo, é aqui que eu quero chegar e falar para você, meu amigo, que é o seguinte. Quando você tem essas instruções normativas, elas servem para você fazer um planejamento previdenciário. A gente já sabe como que a Previdência vai se comportar quando você entrar com o seu processo lá no INSS. A gente já sabe como o servidor público vai analisar o seu caso, que é com base nessa instrução normativa. Agora, se você já sabe como isso vai ser feito, por que você não faz um planejamento previdenciário ao invés de ficar esperando a hora da aposentadoria? Porque aí dá para ir corrigindo tudo que está errado. E a hora que chegar na hora da aposentadoria vai estar tudo certinho. E aí então você ganha tempo, ganha dinheiro e às vezes nem tem que ficar passando por aquele estresse do benefício demorar na Previdência Social, porque já vai estar tudo organizadinho, a Previdência vai ter todo o banco de dados dela conferido, você já incluiu os seus direitos relacionados a salários, a regularização de dados pessoais, a questão de tempo de serviço, se for um caso de incapacidade você já tem também todos os laudos, todos os atestados, enfim. O que eu oriento para vocês agora, terminando o nosso vídeo, é que assim que terminar esse vídeo, você continue aqui no nosso canal para assistir um vídeo chamado Planejamento Previdenciário. E principalmente a estratégia dos 3 Qs da aposentadoria que eu mesmo criei. Na estratégia dos 3 Qs da aposentadoria eu te explico quando você vai se aposentar, quanto você vai receber e qual benefício é mais vantajoso. E de quebra, na estratégia dos 3 Qs da aposentadoria, quando, quanto e qual, você vai ficar sabendo como contribuir para a Previdência e não jogar dinheiro fora. Gostou? Então, assim que terminar esse vídeo, procura aqui no nosso canal. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para o planejamento previdenciário. Então você assista que tenho certeza que você vai gostar. Espero que tenha gostado deste vídeo. Caso queira fazer pergunta ou dar alguma sugestão, utilize os comentários. Se preferir falar comigo, tem o meu WhatsApp, o DDD 16, e o número é 993191348. Eu aguardo você.
E como de costume, estou deixando 2 vídeos relacionados com o assunto para você assistir e ficar atualizado. Do outro lado da sua tela tem a imagem do canal. Se você clicar nela, vai conseguir se inscrever aqui e receber todos os vídeos postados. Até a próxima!